Nossa, mas o que vai ter de fanboy de deuses nos comentários e especialista de mitologias é brincadeira. Mas nesse vídeo aqui, vou falar sobre os deuses mais fracos das mitologias, pelo menos pra mim, tá? Tudo vai ser baseado no que o deus representa, nas suas vitórias e derrotas, na sua relevância, enfim. Vamos começar do menos fraco até o mais churume. Esse deus que eu descobri faz pouco tempo, que se chama Dioniso e não Dionísio, é aquele famoso deus do vinho, mas que também representa a insanidade, as festas e principalmente a intoxicação divina. Ele é o único deus que tem entre os pais uma mortal, sendo filho de Zeus com Semele, a princesa tebana. Durante o seu nascimento, recebendo o conselho de Hera, a sua mãe pediu para ver os Zeus, mas como nenhuma mortal aguentava essa visão, ela acabou morrendo. Com a ajuda de Hefesto, Zeus conseguiu salvar o bebê, mas ele acabou sendo vítima da maldição do próprio Hefesto, que amaldiçoava toda a descendência de sua mãe, por causa da traição de Afrodite. O Dionísio teve uma longa jornada até se tornar um deus e conseguir ser aceito no Olimpo, mas mesmo ali, a Hera colocou nele uma insanidade que fazia ele sair pelo mundo ensinando a fabricar vinho. Somente a sua avó, a Reia, conseguiu curar dele essa loucura. Uma outra versão fala que um bando de titãs fez ele em pedaços, a mando da própria Hera, e que a sua avó, também a Reia, acabou reconstruindo ele depois. Um fato que fez eu colocar ele aqui nessa lista, sendo assim o mais forte, né? Foi que ele foi até o submundo, enfrentou Thanatos e trouxe a sua mãe de volta. O Ares tá aí? Que lista maluca é essa? Calma, eu vou explicar. Quem acompanha minhas lives de batalha sabe muito bem que o Ares fez uma faculdade, que é a faculdade da derrota, porque o que esse deus apanha é brincadeira, meu. O Ares era o deus da guerra selvagem, meio que ele só se sentia vivo quando estava no meio de uma batalha sangrenta, o que era o oposto da sua irmã Atena, que era a deusa da guerra mais estratégica. Por ele ser muito impulsivo e por ter a sua sede louca por sangue, ele era um dos deuses mais impopulares do panteão grego, exceto em Esparta. Se você já estudou sobre ela, você sabe o porquê. Ele era filho de Zeus e Hera, e era muito conhecido por sua coragem e beleza, duas qualidades que atraíram Afrodite, e com ela ele teve os filhos Deimos e Phobos, que acompanhavam ele nas guerras, e a filha Harmonia. Só que essa brincadeira do Ares acabou resultando em ele ser expulso do Olimpo, e depois teve um caso que ele teria matado um filho de Poseidon, mas depois ele foi absolvido, porque meio que esse filho aí tentou agarrar uma filha do Ares. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Ares é um freguês, tanto da Atena quanto do Hércules. No caso do Hércules, enquanto ele estava em seus trabalhos, ele roubou 3 filhos do Ares. De Hipólita ele roubou o cinturão, de Diomedes ele roubou os cavalos, e de Euritião ele roubou o gado. Como se isso não fosse suficiente, uma certa vez um outro filho do Ares, o Cicno, estava causando alguns problemas. Então Apolo enviou Hércules, e esse matou ele. E lá do Olimpo desceu o Ares todo nervoso para enfrentar o Hércules. Além de ele errar todos os golpes no semideus, ele levou um golpe na coxa. E então o todo-poderoso deus da guerra voltou correndo para o Olimpo. No caso de Atena, ele foi simplesmente espancado na guerra de Troia. O Hermes era filho de Zeus com a ninfa Maia. Ele era o mensageiro dos deuses, mas também o protetor dos viajantes, vendedores e ladrões. Ele tinha uma personalidade meio trickster, que são aqueles seres que são mais malandros. O Hermes não era um deus muito ligado a batalhas, mesmo ele já tendo ajudado na batalha contra o Tifão e tendo também salvo o Ares, que ficou preso em um frasco. Sim, o Ares teve a capacidade de ficar preso em um frasco. O Hermes, quando era criança, conseguiu roubar o rebanho de Apolo e conseguiu enganar muita gente, menos o Apolo e os Zeus, e acabou sendo descoberto. Mas por causa da sua música com a sua lira, ninguém conseguiu ficar muito tempo bravo com ele. Afrodite era a deusa do amor, do prazer, da procriação e das relações, e ela tinha 2 origens. Na primeira, ela surgiu depois que o Cronos castrou Urano, e na segunda ela é filha de Zeus como a Titanide, a Dione. Se levarmos em consideração apenas a origem e pensarmos que ela poderia ser filha do Urano, até dava para pensar que ela seria mais forte, colocando ela em posições anteriores, mas ela não era muito ligada a batalhas. A história mais conhecida de Afrodite é que ela traiu o Hefesto com o Ares. Inclusive teve uma vez que a Hera ficou presa na forja do Hefesto.
que foi uma vingança pela sua mãe ter se desfeito dele. O Zeus ofereceu para quem salvasse a Hera o amor de Afrodite. E é claro que Afrodite ficou esperando o Ares fazer isso, né? Só que quando ele entrou todo armado lá na forja, ele levou uma chuva de fogo na cara e meteu o pé. Depois, mais tarde, o Hélios acabou vendo Afrodite e o Ares no pega-pega. E deu no que deu. O Zintayato era o deus do milho da mitologia asteca. O seu nome ainda significa Senhor da Espiga de Milho, ou a espiga seca do deus do milho. E ainda tinha outras divindades que eram meio parecidas com ele, por exemplo, a Tamalixlonen, a deusa do milho doce, a Xicomecoatl, que era a deusa da semente do milho, e o Xipitotec, que era o deus feroz da agricultura. O Zintayato era um deus que representava algo muito importante para os povos da Mesoamérica, representando uma grande fonte de vida e reprodução. Apesar disso tudo, concordemos que um deus do milho não tem como ser tão forte. Siamits ou Kiamits foi um herói grego que era adorado na cidade de Atenas. O seu nome significava o deus dos feijões, ou também consumidor do mercado de feijões. Dizem que uma certa vez a Deméter pediu para que os Siamits parassem de plantar feijões, mas mesmo assim ele continuou. O Aristeu era filho de Apolo com a ninfa Cirene. Ele era adorado como protetor dos rebanhos, pastores. Ele também era o criador da apicultura e também da arte de cultivar azeitonas. Uma certa vez, quando ele tentou seduzir a esposa de Orfeu, ela fugiu e acabou sendo mortalmente picada por uma cobra. Então as ninfas acabaram se vingando de Aristeu e fizeram com que todas as suas abelhas morressem. Então ele sacrificou uma de suas vacas para as ninfas. Elas aceitaram, e da carcaça da vaca também surgiram novas abelhas. A Ígia, ou Igeia na mitologia grega, era filha de Esculápio. Enquanto seu pai representava a cura em si, ela representava a saúde, a continuação dela, a limpeza e também a sanidade. Inclusive a palavra higiene vem do nome dessa deusa. O Priapo era um deus menor da fertilidade. Ele era muito conhecido por causa da sua ferramenta, digamos assim, que estava sempre no embalo. A mãe dele era Afrodite, mas o pai ninguém sabe, não se sabe se era o Pan, o Zeus, o Hermes ou um dos vários outros amantes que Afrodite já teve. O Priapo era o protetor dos jardins, dos pomares e era representado por um velho feio que estava sempre no seu 100%. Segundo a lenda, no seu nascimento, o Priapo foi amaldiçoado pela Hera como a impotência, uma maneira de se vingar da Afrodite, por causa de um fiasco da Afrodite com a Helena de Troia. O Priapo foi condenado a ser feio e por causa disso ele foi banido do Olimpo. Alkemoshi é uma deusa dos alimentos do Japão. Segundo a lenda, uma certa vez, o Susanoo foi até a casa dela. Ela ofereceu um banquete. Só que no meio desse banquete, o Susanoo descobriu que ela expelia os alimentos por um buraco, digamos assim. E por causa disso, o Susanoo ficou extremamente irritado e matou ela. Em algumas outras lendas, ele substitui o Susanoo pelo Tsukiyomi, mas a história é basicamente a mesma. E uma deusa que espelha alimentos e morre por causa disso, tinha que estar no primeiro lugar. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal caso não sejam inscritos e se quiserem algum vídeo, deixem aí nos comentários, beleza?